Olá, tudo bem? Então, na página 61, eu tenho o seguinte, você vai ler esse trecho do texto, tá? E vai responder o que se pede. Aqui eu tenho um trecho, tá? Eu tenho uma narrativa, né? Tô contando a história ainda do Sol e da Lua. E o que acontece da água, né? E o que acontece? Que diferença você consegue perceber entre essa forma de escrever o texto e a forma apresentada na atividade 1? A atividade 1 é essa daqui, tá? Aqui tem um trecho também do texto. Sendo que nesse trecho eu tenho aqui falando sobre discurso direto e discurso indireto. Primeiro, discurso direto. Em um texto, quando as falas dos personagens são reproduzidas diretamente, temos o discurso direto, tá? E esse discurso direto são usados para introduzir e dar vida às falas dos personagens. Ou seja, eu tenho, no discurso direto, eu tenho a introdução também de sinais de pontuação, tá? Sinais gráficos. Aqui eu tenho, por exemplo, o uso do travessão, tá? Eu também, às vezes, posso ter o uso das aspas. Eu posso ter também o uso do ponto de interrogação ou também de exclamação, para poder dar reprodução a essas falas. Então, quando eu tenho um texto que tem falas de personagens, eu tenho um discurso direto. Quando eu tenho um texto que tem uma narrativa, eu tenho um discurso indireto. Quando o narrador conta a história e utiliza as próprias palavras para reproduzir as falas e as reações, eu tenho um discurso indireto. Só que tanto no discurso direto como no discurso indireto são introduzidos por verbos. Aqui eu tenho discurso direto. Chegando, a água ainda foi amável e perguntou. Então, chegando é verbo. Tá? Vem do verbo chegar. Há muito tempo, o sol e a água eram grandes amigos e viviam juntos na terra. A é do verbo haver. Então, esse a aqui é um verbo, ok? Então, você vai observar a diferença do texto 1, do trecho 1 para o trecho 2 e escrever aqui se quem fala em cada um, tá? Se é o narrador ou se são os personagens. O número 3, reescreva o trecho abaixo extraído do conto, como se fosse o narrador contando o que os personagens conversam. Ou seja, aqui você vai fingir que você é um narrador, tá? E esse trecho aqui, onde tá falando as falas dos personagens, né? No caso aqui da água, né? E da lua, é a fala delas duas, você vai contar como se fosse, como se fosse o narrador estivesse falando isso, e não não a lua. Então, você vai tirar o travessão, né? E você vai contar a história, entendeu?